Fala galera, podcast Conversa 2 no ar, o 8º episódio. Muito obrigado a cada pessoa que tem assistido nossos vídeos, curtido, compartilhado. E hoje recebendo o Marcon Douglas, seja bem-vindo ao nosso programa. E quero falar aqui também, pessoal, dos nossos patrocinadores. Food Truck do Leão, que fica em frente ao Colégio Dorival. Menor Preço do Irmão Simval, na Rua 10. SMA Eletroinfo, que fica em frente à praça. Brasil Diversões, locadora de mesa de sinuca. Pode entrar em contato com eles aí, que eles entregam na sua casa. Preço baixo, material para construção. O melhor preço de São Miguel do Araguaia. Disque Frete, pequenos fretes São Miguel do Araguaia. Varandas Food, a melhor churrascaria e choperia de São Miguel. E Frangos Becar, o melhor frango do Brasil. E o apresentador, Lucas Mike Becar, o melhor do Brasil. Pessoal, quero aqui agradecer a você que tem seguido, compartilhado nossos vídeos, que tem aí dado aí um tempinho para assistir. E hoje estamos recebendo o Marcon Douglas. Seja bem-vindo pela sua presença, Marcon Douglas. Muito obrigado, Lucas Becar, pelo convite, Wesley. Eu tenho certeza que vamos bater um papo aqui bem proveitoso. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Pessoal, para quem não conhece, o Marcon Douglas é meu irmão. Muitos dizem que a gente é parecido, mas eu acho que de frente a frente assim não parece muito não. Marcon Douglas, é uma honra receber você aqui hoje para poder bater um papo, contar um pouco das nossas histórias, sua história. O pessoal de casa conhecer, porque às vezes a pessoa vê a gente passando na rua e não conhece a nossa história, né? Da onde que a gente veio. Tô falando a gente que a sua história é a minha história, muda pouca nossa coisa. História, né? Contar pro pessoal da onde a gente veio, os nossos pais quem são. Então fala pra gente um pouco da sua infância, como é que foi, de onde é que você veio. Bom, eu nasci na cidade de Niquelândia, né, Goiás, e a gente morava ali na fazenda Santa Fé, né? A gente passou a nossa infância, uma boa parte dela sendo criado na roça, e eu me lembro que naquele período, né, a gente ia para a escola, né, bem cedo, acordávamos ali 4 horas da manhã para pegar o ônibus, né, para ir para a escola. Estudávamos ali no povoado de Indaianópolis, né, na cidade de Niquelândia. E a nossa vida foi, no começo, né, da nossa infância, foi na fazenda. E um dia, meu pai recebeu um convite para trabalhar aqui na fazenda Santa Adelaide. E ele veio trabalhar nessa fazenda e logo depois ele recebeu o convite para gerenciar essa fazenda. E eu me lembro que quando o meu pai recebeu esse convite, ele veio, né, na frente, veio aqui para São Miguel e depois mandou nos buscar. Eu lembro que eu vim, né, nós viemos, né, de Niquelândia em cima de um caminhão de mudança, né? Chegamos aqui na fazenda Santa Adelaide e na fazenda Santa Adelaide o meu pai gerenciou a fazenda por um período de tempo e eu lembro que lá também nós acordávamos bem cedo, né, para ir para a escola. A gente conhece muito bem essa rotina, essa vida, né, de ser aluno aí da zona rural, de acordar cedo, né, de ir para a escola, no ônibus, aquela poeira danada muitas das vezes. E depois o meu pai recebeu, né, o convite também para trabalhar aqui na cidade, né? A fazenda já estava perto de ser vendida naquela época e meu pai, um homem muito trabalhador, recebeu esse convite e começou a trabalhar aqui na cidade, em umas fazendas próximas, e nós mudamos aqui para a cidade de São Miguel do Araguaia. Só lembrando também que naquela época que nós morávamos na fazenda, como nós somos de um berço cristão, nossa família é cristã, nós vínhamos, né, congregar na Assembleia de Deus, na congregação ali da Vila Martins, né? Todo domingo eu lembro que a gente saía da fazenda e via congregar aqui na igreja. E nós mudamos para a cidade de São Miguel do Araguaia e mudamos ali para o setor elisiário, né? E ali nós conhecemos os nossos amigos, conhecemos o Fabrício, o Maninho, né? Conhecemos também o pastor Rogério, que esteve aqui também, né, no podcast, um homem de Deus. E sempre ali no setor elisiário a gente juntava aquela turminha
pra gente brincar, né? Naquela época, hoje já não se mais brinca disso, né? Competição de jogar cartão, né? E tinha aquele monte de cartão na mão das crianças, a gente sempre brincando ali. E eu lembro que um dia eu estava muito voltado para as coisas do mundo, muito voltado para as coisas do mundo, não queria ir para a igreja. E como minha mãe sempre me criou dentro do lar cristão, ela queria que eu estivesse na igreja buscando a Deus, e eu me envolvi muito com outras coisas, e essas coisas me tiravam o foco da igreja. Algumas pessoas não sabem, mas por muito tempo, né, fui jogador de xadrez, né, você também, jogador de xadrez, e eu era muito incutido, né, eu gostava muito do xadrez, deixava muitas das vezes de ir para a igreja para ficar jogando xadrez com os amigos. Lembro algumas vezes que minha mãe foi me buscar alguns campeonatos de xadrez, né? Eu estava jogando xadrez lá, e minha mãe sempre ela nos ensinou isso: você tem que priorizar a casa de Deus, você tem que priorizar a igreja, fazer a vontade de Deus. E eu lá no xadrez, não queria ir para a igreja, e um dia eu tô lá jogando xadrez, né? Escutou só a voz da baixinha. Cadê o Marco? Escutei a voz da minha mãe: Marco, cadê você? Marco Douglas. E eu falei, minha competição de xadrez acabou por aqui, né? E um dia, eu comecei também a brincar de vôlei, e tive uma discussão no campo de vôlei. E o rapaz foi na porta da minha casa, eu tinha uns 14 para 15 anos de idade. O rapaz foi na porta da minha casa e falou que ia me matar por causa dessa discussão, por causa dessa briga. E o Senhor me despertou para que eu focasse realmente nas coisas de Deus. E foi nesse momento que o Senhor me despertou, e eu lembro que a minha mãe, ela foi na secretaria da igreja e ela comprou um livro para mim. O primeiro livro que eu ganhei, né? E hoje eu tenho mais de 400 livros na minha casa, mas foi o primeiro que eu ganhei da minha mãe. E ela comprou um livro que se chamava Assassinos de Profeta, do pastor Marco Feliciano. E ela comprou esse livro, e o Espírito Santo bradou forte no meu coração que eu tinha que buscar mais a Deus. E eu comecei a ler esse livro. E esse livro, Assassinos de Profeta, foi um presente de Deus para a minha vida, porque eu vivi muitas experiências dentro do ministério, e esse livro me ajudou. Então eu despertei para ir buscar a Deus. E comecei a me envolver com os jovens da igreja. Naquela época também, né, o nosso amigo Fabrício também foi chamado por Deus. Comecei a ir para os congressos, para os retiros, né, de jovens. A gente fazia muito retiro de jovem. E comecei a pregar a palavra de Deus. Primeiro, eu comecei a pregar a palavra de Deus ali num morro, num setor elisiário, onde é ali hoje a propriedade da Dona Branca. Eu ia para aquele morro e eu orava a Deus e eu pregava para as árvores, né? As árvores foi o meu primeiro público, vamos dizer assim. E eu me lembro depois da irmã Magna, que mora bem pertinho ali, me falar que ouvia eu pregando para as árvores. E verdadeiramente eu me tornei um pregador da palavra de Deus, e tenho orgulho de dizer isso. Tenho orgulho de dizer que várias almas foram resgatadas, várias pessoas foram curadas através do nosso ministério. E o Senhor me despertou fortemente para a ministração da palavra. Me lembro que algumas pessoas ficavam até se perguntando, mas tão novo e já pregando a palavra de Deus. Mas foi verdadeiramente um despertamento de Deus na minha vida. E comecei a participar dos eventos da igreja. Logo depois, eu conheci um rapaz por nome Wellington. Eu tinha uns 15 anos de idade nessa época, 15 para 16 anos de idade. E eu conheci esse rapaz chamado Wellington. E aí o Wellington chegou para São Miguel do Araguaia todo despedaçado. Apelido dele, que o pessoal conhece pro filho. O Wellington Tonton, né? Conhecido como Tonton. E eu conheci ele, e ele com a perna quebrada. E o Espírito Santo me tocou para ajudar o Wellington. E meu pai tinha uma Monarch. E essa Monarch, eu pegava essa Monarch
e levava o Wellington para o hospital, porque ele precisava ir para o hospital, não tinha ninguém que levasse ele até então, naquele período. E o Espírito Santo me despertou. E eu falei, pode deixar que eu vou te levar para o hospital, talvez se você precisar trocar aí as faixas, precisar fazer os curativos, eu vou te levar para o hospital. Só que eu não conhecia a história dele. E depois ele me falou que ele veio também de um berço cristão, pregador da palavra de Deus, mas foi para o mundo do crime, né? Foi para a criminalidade, foi traficante de drogas, assaltante de banco. Eu não sabia, mas o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu viesse ajudá-lo. E assim eu fiz. Algumas pessoas até começaram a dizer, não deixa, irmã Josefa, o seu filho andar com aquele rapaz, ele vai estragar o seu filho, vai tirar ele dos caminhos do Senhor. Mas na verdade o Espírito Santo estava cuidando de tudo. Então eu me lembro de levar ele para o hospital. E como ele já tinha uma experiência com Deus, ele me passou algumas informações, me deu alguns conselhos, e esses conselhos serviram para o meu ministério. E eu cuidei dele, né, até onde o Senhor nos permitiu, e hoje ele é um grande pregador da palavra de Deus, está aí pelo mundo ganhando almas. E naquele período ali no setor elisiário, nós congregávamos ali na congregação Rosa de Saron. Então, eu fui vice-líder de jovem, trabalhamos ali com o, então, hoje, né, pastor Rogério, que na época foi nosso líder de jovem. E foi uma bênção. Deus me chamou para esse ministério, o ministério da pregação, o ministério de levar a mensagem das boas novas. Marcão Douglas, você falando um pouco aí de ministério, um pouco da sua infância, eu acompanhei, né, porque estava dentro da sua casa, dentro da minha casa. Então, assim, eu também me recordo da passagem com o Marquinho também, filho da Rilza, que foi outra pessoa que a gente ajudou também a ir para a casa do Senhor. E vários outros jovens, ou até mesmo adultos, que a gente tinha ali o convívio e a gente teve uma passagem na palavra de Deus com eles. E assim, eu mais o Rogério conversava aqui no programa passado sobre a inclusão que as pessoas às vezes deixam de fazer com os novos convertidos, né? Eu lembro da rejeição que o Wellington tinha para o passado que ele tinha. Eu lembro da rejeição que o Marquinho tinha. Eu lembro da rejeição que o Fabrício tinha pelo histórico de vida dele também. E só que foram pessoas que Deus foram resgatando. E na sua visão, o que falta para as pessoas elas receberem melhor as pessoas quando elas chegam do mundo? Porque a gente sabe também que é complicado você pegar ali um drogado, um bandido, alguma pessoa ali que vive à margem da sociedade e pôr na sua casa, pôr no seu convívio. Mas o que você fala sobre essa inclusão das pessoas que estão ali no mundo para dentro da igreja? Porque você ir para a igreja não é fácil. E ainda você traz ali consigo várias coisas que te atrapalham ainda. Bom, eu ajudei durante toda a minha vida várias pessoas que tiveram uma vida, vamos dizer assim, à margem da sociedade. Pessoas que eram realmente odiadas pela sociedade pela vida que levavam. Então eu lembro de chegar na casa de pessoas para pregar a palavra de Deus, e eu lembro dessas pessoas estar com cocaína em cima da mesa, e o Espírito Santo sempre me levou a ministrar o evangelho para pessoas assim, pessoas que realmente eram excluídas pela sociedade, pessoas que davam trabalho para a sociedade, e eu ministrei a palavra de Deus para essas pessoas, muitas dessas pessoas. E quando essas pessoas se convertiam, eu sentia que realmente tinha essa exclusão pelo histórico da pessoa, né? Ninguém queria que o seu filho ficasse perto de um traficante, um ex-traficante, de um ex-assaltante de banco, de uma mulher, por exemplo, que saiu da prostituição. Então eu senti que realmente tinha e ainda tem essa questão da exclusão. Mas como superar essa exclusão? Eu vejo que o cristão, ele não pode ter amnésia. O cristão não pode ter amnésia. Todos nós fomos libertos. Todos nós fomos libertos.
E muitas pessoas se esquecem disso. Se esquecem que tinham um passado também ruim, um passado que não era agradável aos olhos da sociedade. Aí se converte, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma a vida daquela pessoa e parece que aquela pessoa esquece do seu passado. E quando se esquece do seu passado, quando aparece alguém com um passado ruim, aquela pessoa, em vez de acolher, ela quer manter distância, sabe? Então é necessário nós lembrarmos que nós também tivemos um passado ruim e que nós fomos acolhidos. E eu costumo dizer que a igreja, ela é um hospital. A igreja, ela é um hospital. A igreja, ela está ali para curar os feridos. Quantas pessoas que chegam ali destruídos psicologicamente, pessoas que chegam ali feridos com as suas mazelas, e a igreja está ali como um hospital. E o médico é Jesus. O médico é Jesus, sabe? Os pastores, os obreiros são os enfermeiros que estão ali para ajudar na cura dessas pessoas. Então nós não podemos nos esquecer de onde nós saímos. Nós não podemos esquecer disso. A igreja, ela é um orfanato. Eu comparo a igreja com um orfanato. Porque muitas pessoas chegam até a igreja, além de feridos, de machucados, chegam na igreja desamparados pela família. Quantas e quantas pessoas que chegam na igreja, que o pai abandonou, que a mãe abandonou, que os amigos abandonou, e a igreja é um orfanato que acolhe essas pessoas, cuida dessas pessoas. Então, quando você olhar para alguém que está nessa situação, que tem um passado que não foi bonito aos olhos da sociedade, e isso a gente pode dizer com certeza que fazer essas coisas, traficar, roubar e tantas outras coisas que tem por aí, não é legal. Né? Deus não se agrada disso. Mas quando a pessoa se achega até Cristo, é o momento de nós acolhermos. Outra questão também importante de se dizer é que tem que haver o treinamento. O treinamento dos obreiros, o treinamento para capacitar essas pessoas, para receber essas pessoas. Porque cada caso é um caso. Então a igreja tem que fazer esses cursos de capacitação. E mais uma vez, e a igreja tem esses cursos, né? O curso para auxiliar, o curso para diácono, o curso para presbítero, evangelista, para pastor. E é bom que as pessoas façam, para que as pessoas possam saber lidar com essas diversas situações que vão aparecer no decorrer do seu ministério, da sua vida como cristão. Então, eu volto a dizer, não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça que um dia um pastor acreditou em você. Não se esqueça que um dia uma irmã do círculo de oração acreditou em você. Ainda existe pessoas de bem. Ainda existe pessoas de bem. Sabe? Eu sei que é difícil. Vivemos em um mundo difícil, vivemos em tempos difíceis. É difícil você acolher pessoas com esse histórico. Mas eu sempre digo, dobra o joelho no chão, vai orar, peça direção a Deus, que Deus vai te mostrar o melhor caminho a se seguir. Marcos Lucas, falar um pouco também da sua jornada ministerial. Eu sei que você foi pastor muito novo de congregação. O seu ministério foi muito, vamos dizer assim, um ministério que teve grandes legados, né? Tem um grande legado. E como é que foi o seu começo no ministério? Como é que você começou no ministério? Como é que você chegou a ser pastor? Bom, como eu disse, meu primeiro público foi as árvores. Comecei a pregar ali, né, ainda adolescente, para as árvores. E o Wellington, que eu ajudei, levei para o hospital, na Monarque, né, vermelha do meu pai, ele voltou para a igreja. Voltou para a igreja e começou a pregar a palavra de Deus. Depois ele passou um tempo dirigindo, um período da oração das 6, né, a oração das 18 horas, né, que era dirigido pelos jovens. E o Wellington viu o meu chamado
e me convidou para ministrar na oração das 6. Foi a primeira ministração que eu fiz para uma igreja. E eu fui ministrar na oração das 6, a convite do Wellington, ministrei a palavra de Deus e foi uma bênção de Deus, uma bênção de Deus. E daí em diante, eu comecei a estudar a palavra de Deus, estudar teologia, comecei a buscar conhecimento e sempre também na oração. Comecei a receber convites para pregar a palavra de Deus, né? Eu lembro que nós fizemos várias viagens, né, para igrejas aqui da Redondeza, ministérios aqui da Redondeza, cidades vizinhas, e a gente ia, né, em cima de uma caminhonete ali, né, os irmãos colocavam os bancos, a gente ia aquela turmona de irmãos, dando glória a Deus, orando, cantando, louvando ao Senhor, e comecei a pregar a palavra de Deus intensamente, recebendo vários convites, e o Senhor começou a trabalhar no meu ministério. Deus começou a me usar. E conforme Deus foi me usando, a gente vai se destacando. É natural. Deus, ele pega um desconhecido e ele começa a trabalhar com esse desconhecido. E é natural que as coisas aconteçam e o destaque de Deus aconteça sobre a sua vida. É por isso que você não precisa se preocupar. Deus, ele tem o momento certo, a hora certa, o tempo certo. E eu fui destacando na obra de Deus. Aí eu comecei a ser auxiliar, sem ser auxiliar, né? Coloquei uma gravata, fui ali para a igreja e falei assim, onde eu posso ficar? Me lembro que o irmão Giovanni, né, me colocou na porta ali, eu não era nem auxiliar ainda, mas naquele momento ele me colocou na porta e eu ficava ali na porta recebendo os irmãos e depois continuei trabalhando na obra do Senhor, até que um dia eu conheci, né, uma moça chamada Alana. E quando eu conheci essa moça chamada Alana, que uma pessoa me falou que essa moça queria conversar comigo, queria namorar comigo, eu nem conhecia ela. Conta o caso para o pessoal entender como é que foi, pessoal, o namoro dele com a Alana. Você vê que caiu tanto que o rapaz é corajoso. E eu envolvido no ministério, envolvido na obra de Deus, e uma pessoa me... Porque assim, acontece que o destaque de Deus vem, o brilho do Espírito Santo, ele atrai. E eu lembro que alguém me mandou mensagem, olha, tem uma moça que mora lá no setor Cristal que quer te conhecer. E eu falei, não, eu não quero me envolver com namorar agora, não quero saber de namorar, eu quero ficar envolvido na obra de Deus. Mas eu vou orar. Se for de Deus, Deus vai me mostrar. E eu recebi um convite para pregar na cidade de Niquelândia, né? E fui ministrar na cidade de Niquelândia. Cheguei lá, orando a Deus em cima desse propósito. E a minha prima, né, a Lília, ela teve um sonho. Ela sonhou e foi me contar esse sonho. E ela disse, Marco, eu vi você atravessando uma ponte, pregando a palavra de Deus. E na sua frente, e uma moça, e essa moça, ela ia fazendo coreografia. E aí na hora, o Espírito Santo de Deus me lembrou que a moça que queria falar comigo, que queria namorar comigo, que eu não conhecia, que eu não tinha visto ainda, fazia parte do grupo de coreografia da igreja, né? O meu amigo Samuel, obrigado Samuel, filho do pastor Edivaldo, né, que me trouxe esse recado que essa moça queria namorar comigo. Ele tinha me falado que ela fazia parte do grupo de coreografia. E aí eu falei para minha prima, é de Deus, é uma resposta de Deus que eu estava orando por ela. E aí quando eu voltei na cidade de Niquelândia, eu falei pro Samuel, me leva lá na casa dessa moça que eu vou pedir ela em namoro. E aí nós saímos ali da escola. Sem nunca ter visto ela. Sem nunca ter visto ela, eu nunca tinha visto a Alana antes. Não sabia como ela era. E aí eu desci, né, na Monarcona vermelha do meu pai, né? Eu desci ali pro setor Cristal. Cheguei lá, chamei na porta, bati palma, e eu vi algumas pessoas falando lá dentro, e aí alguém falou assim, aquele menino tá aí na porta. Aí ela saiu,
Eu chamei ela, falei assim, quero conversar com você. Você quer a Alana? Ela falou, sim, sou eu que sou a Alana. Fiquei sabendo que você quer namorar comigo, é verdade? Fiquei sabendo que você quer namorar comigo. Ela falou assim, é verdade. Eu falei, então, a partir de hoje nós estamos namorando. E aí fui lá, pedi pra mãe dela, né? E fui embora e falei, nós se vê lá na igreja. E aí comecei a namorar com a Lana. Eu tinha de 16 para 17 anos de idade. Comecei a namorar com a Lana. E nós namoramos por 3 anos, né? E logo fomos casar, porque crente não pode namorar muito, né? Senão as coisas vão esquentando e crente não pode pecar, né? Então a gente evitou isso. E um dia eu falei pra ela, olha, nós vamos ter que casar. E quando eu falei pra ela que a gente ia ter que casar, eu falei também pela fé, porque nós não tínhamos absolutamente nada, né? E a minha mãe, no começo do meu namoro, não aceitou muito, né, bem essa ideia, mas eu estava, né, respaldado, né, por Deus. E quando eu falei pra minha mãe que eu iria casar, minha mãe se surpreendeu. Ô, Marco, mas você não tem nada, você não tem nada, né? Eu falei, não, mãe, mas eu vou casar e Deus vai Casar pela fé. providenciar, Deus Você fez vai igual o fazer o Everton. milagre. O Everton também teve o mesmo, casou pela É, fé. o Everton casou pela fé, inclusive eu fui padrinho, né, no casamento do Everton, né, um homem de Deus, menino abençoado de Deus. Um abraço pra você aí, o Everton, né? E nós marcamos o casamento, falamos com a família da Lana, muitos da família dela falou assim, não acredito, né? Como é que vai casar? Não tem nada, mas nós falamos que iríamos casar e as pessoas começaram a nos dar presentes. Ganhamos absolutamente tudo que precisávamos para o nosso casamento. E quando eu casei, e casei exatamente porque foi propósito de oração, e foi Deus que me deu este casamento, foi Deus que me presenteou com o meu casamento. E quando eu casei virgem. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Tem muitas pessoas que têm vergonha. Casei virgem, né, com a minha esposa, a Alana. E vale a pena, jovem, você que está vendo esse podcast, vale a pena você se guardar para alguém. Vale a pena. Porque o meu casamento é uma bênção de Deus. Porque hoje no mundo a moda é pegar várias, né? Como diz aí o mundo, né? Ficar com várias. Mas não, vale a pena você se guardar. Porque você vai ter uma família abençoada, um casamento abençoado. Deus vai abençoar o seu lar. E eu continuei no ministério. Depois que eu casei, fui congregar lá na congregação Filadélfia. E o Senhor me levantou a auxiliar, né? Louvo a Deus pela vida dos meus pastores. O pastor Donizete, né? Foi quem me consagrou, me separou, na verdade, a auxiliar. Depois, né, o pastor Edinho, mas a pastora missionária Maria José, né, homem de Deus, mulher de Deus, me separou a diácono e a presbítero, sabe? E depois eu fui chamado pelo pastor Isaías do Prado para ser pastor de congregação com 19 anos de idade. Provavelmente eu tenha sido o pastor mais novo de São Miguel do Araguaia com tamanha missão. Louvo a Deus pela vida do meu pastor, na época me chamou para essa missão. E eu aceitei essa missão respaldado, né, pela palavra de Deus, tendo respaldo de Deus, tendo respaldo pelo meu chamado. E continuei fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus. Mas para você, né, que quer ser obreiro, né, na casa do Senhor, eu digo isso. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, busque a Deus em oração, sabe? Aprenda com seus líderes, né? Aprenda com seus líderes, com as pessoas mais velhas. Eles têm muito a ensinar para você que é novo convertido, para você que quer que deseja, né, o episcopado, você deseja que quer ser realmente pastor, que quer ser missionária, que
que quer ser evangelista, aprenda com aqueles que já estão no ministério. E busque a Deus mesmo. Se doe pela obra de Deus. Marco Douglas, quando o Everton veio aqui, ele falou a respeito da Congregação Aeroporto 2, que também é a congregação do pastor Rogério hoje. Quando você foi pastor lá, ele falou de algumas ações que você fazia no setor Aeroporto 2. Conta pra gente um pouco aí do seu ministério na Congregação Aeroporto 2, para o pessoal entender o seu chamado ali, como é que foi. Sim, com certeza. Eu sempre fui um pouco fora da curva, né? Alguém que pregava para árvore, tinha que ser alguém assim, alguém fora do normal. Então, quando eu aceitei a missão de pastorear a Congregação Aeroporto 2, eu fui uma pessoa fora do normal. Eu saí da normalidade daquele pastor comum. Então, quando eu comecei a pastorear ali no setor Aeroporto 2, nós começamos a fazer oração na madrugada e dentro da igreja. E eu falei, não, só dentro da igreja não tá bom ainda. Vamos fazer oração nas ruas do setor. E ali sempre tinha, né, muito assassinato. Acontecia ali no setor e acontece, né? Recentemente agora aconteceu um assassinato no setor Aeroporto 2. E tinha muitas bocas de fumo, né? Como fala aí a gíria, né? Boca de fumo no setor. E eu falei, não, vamos ganhar esse setor para Jesus. Vamos ganhar esses traficantes para Jesus. E comecei a orar, chamei ali outros corajosos, né? O Marquinhos, né? O Marquinhos lanterneiro, né? Marquinhos, mais conhecido como Rancor, vou falar o apelido dele aqui também novamente. Eu falei no programa junto com o Rogério. O Marquinhos, né? E o Marquinhos, eu conheci ele quando eu fui pastorear ali o setor Aeroporto 2. O Marquinhos estava afastado, né? E eu conheci o Marquinhos e eu sou o chiclete. Eu quando grudo em alguém ainda trabalho. E eu grudei no Marquinhos e falei assim, não, vai pra igreja, vamos lá, vamos buscar a Deus, né? E o Marquinhos aceitou o desafio, né? Depois o Fabrício também. E eu chamei essa turma, né, pra gente fazer essa oração ali no setor. E fazíamos oração no setor. Passávamos em frente às bocas de fumo do setor, orando e falando, Deus, liberta esse traficante. Liberta essa pessoa do tráfico. E passávamos ali, muitas das vezes até com receio, né, de alguém querer até atirar na gente, porque a gente passava orando mesmo. E fizemos isso por um bom período de tempo. E aí, o resultado, né, aconteceu. O Everton, né, fruto, né, dessas orações. É claro que não só ali do pastor Marco Douglas e de todo mundo que orava por ele, mas fruto da oração da mãe, do pai, né, de todo mundo envolvido ali, orando a Deus pela vida dele. Eu não conhecia ele na época, mas ele contou o testemunho aqui no podcast. E eu lembro que eu orava a Deus e falava, Deus, eu quero que esses meninos venham para a igreja. Esses meninos que estão envolvidos no tráfico, que estão usando maconha, eu quero que eles venham para a igreja. E um dia os meninos estavam jogando futebol lá na rua, eu falei assim, eu vou jogar futebol com essa garotada. Fui lá, joguei futebol com eles. Pastor, vai jogar futebol com a gente? Eu falei, vou. Rua de chão. E a gente jogou futebol junto. Eu falei assim, eu quero vocês lá na igreja hoje. Vamos lá na igreja? E os meninos foram pra igreja. A gente evangelizou esses meninos, né? Tinha uma outra pessoa que traficava ali no setor Aeroporto 2. E eu passava na rua. Eu me lembro que era cheio de pessoas comprando droga. E eu falei, Deus, você vai me dar a oportunidade de ganhar essa pessoa para Jesus. Ganhei essa pessoa para Jesus, né? Graças a Deus. E o meu ministério sempre foi um ministério diferente. Sempre foi um ministério diferente, né? Eu lembro que a gente ficou sabendo que pessoas faziam magia em certos lugares aqui da cidade. Eu falei, nós vamos lá, vamos orar e vamos repreender, né, toda macumbaria que está sendo feita para essas pessoas nessa cidade. E a gente entrava dentro dessas matas aí de São Miguel do Araguaia, orando a Deus, clamando ao Senhor, repreendendo todo o mal, sabe? Já foi um dia atrás de uma macumbeira, ela correu, ela fugiu. Certo dia nós nos deparamos com uma pessoa ali fazendo magia, e a gente repreendeu no nome de Jesus,
E a gente viu o agir de Deus, Deus libertando, Deus transformando. E é assim, e é desse jeito que tem que ser. Pessoas que são chamados de loucos. E a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a Bíblia diz isso, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Certa vez eu falei, nós precisa continuar evangelizando o setor e vamos colocar agora uma caixa bem aí em cima da igreja. Vamos colocar uma caixa em cima da igreja e eu quero que essa caixa alcance o setor, o aeroporto todo. Né? E os obreiros, a gente se juntou, organizou essa caixa de som, colocamos uma caixa de som bem no topo da igreja. E aí, quando chegava certa hora do dia, a gente ligava essa caixa de som e convidava as pessoas para ir para a igreja, colocávamos louvores, colocávamos pregação, né? E sempre ali na igreja, a gente tinha lá uma cisterna e sempre roubavam a bomba da cisterna, a bomba da cisterna. Uhum. Sempre que um pastor estava pastoreando lá, havia esse roubo de bomba lá na cisterna. E a gente começou a evangelizar a galera ali do setor. E certa vez um chegou para mim e falou, pastor, ninguém mais rouba a bomba da cisterna aqui da igreja. Então, assim, no período que a gente esteve lá, ninguém roubou a bomba da cisterna. Foi uma benção, a igreja encheu de pessoas, novos convertidos, pessoas sendo libertas das drogas, pessoas sendo libertas, né? Pessoas com depressão sendo curado, sabe? E foi uma bênção de Deus realmente. Marco Douglas, a gente vê que o trabalho do evangelismo, o trabalho aí de busca às pessoas que estão perdidas, é um trabalho muito lindo. Mas são poucas pessoas, poucos pregadores que têm, vamos dizer assim, esse chamar, essa vocação, por ser um trabalho difícil. Você não acha que está faltando que os pastores, que os dirigentes, eles se voltem mais para esse lado aí de pregar a palavra, de buscar as pessoas, de evangelizar, sair nas casas, pregando, evangelizando? Porque assim, será que nós, como igreja, não estamos muito fechados dentro das quatro paredes? Às vezes ali cultos e cultos para pessoas que estão dentro da igreja, aquelas que estão ali fora estão perecendo? Olha, a gente tem uma situação muito delicada. Sabe por quê? Hoje, a gente tem a chamada velha guarda, que estão aí trabalhando no ministério, estão se doando pela vocação que foram chamados, e essas pessoas estão cansando. O tempo, ele chega para todo mundo. E hoje essas pessoas, devido à idade, elas não conseguem mais estar naquele pique, né? Naquela correria que eles conseguiam há 15, há 20 anos atrás. E o grande problema é que a nova geração que está vindo não está muito preocupada com a questão da evangelização. Isso é sério. Isso é sério. Eu peço a Deus que renove a força dos obreiros, das irmãs do círculo de oração. E eu peço a Deus que levante pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, para fazer essa evangelização. Porque essa nova juventude que está vendo aí, está vindo, ela está preocupada com a mídia. É muito focada na mídia, muito focada nas redes sociais. E eu costumo até dizer que os deuses antigos morreram, né? E nós temos os novos deuses da modernidade, que são os influenciadores, né? E esses influenciadores, eles estão aí influenciando esses jovens, induzindo eles que eles têm que ser famosos. E muitas das vezes os jovens estão preocupados mais com a fama e não querem mais se sacrificar pela obra de Deus. Eu falo isso com muita propriedade, porque basta você olhar para as igrejas que você vai ver isso acontecer. Você vai ver isso acontecendo.
Mas ainda existe os remanescentes. Sempre vai ter os remanescentes. Sempre vai ter o jovem que busca a Deus, que evangeliza, que prega. Mas está faltando. E essa falta de pessoas, como você acabou de dizer, é exatamente por causa disso. Porque nós temos homens e mulheres que já estão velhos, que já se doaram pela obra de Deus e continuam se doando, mas que hoje têm limitações. Obreiros que têm limitações. Obreiros que muitas das vezes não conseguem se locomover direito, né? Obreiros que muitas das vezes por suas comorbidades não conseguem mais desenvolver o ministério. E aí acontece esse déficit. Porque o jovem de hoje, ele não quer evangelizar. Ele não quer ir de casa em casa, levando o panfleto, sabe? Ele não quer acordar e fazer esse evangelismo. Então a gente tem uma dificuldade muito grande nisso. E que Deus desperte os jovens para essa missão. E você, jovem, que já faz isso, continue. Continue. A recompensa, ela vem de Deus. A recompensa vem de Deus. Então, há essa necessidade de evangelizarmos mais. E precisamos de pessoas que se dediquem ao evangelismo. E vou dizer uma coisa, se dedicar a evangelizar não é fácil. Tem que se doar, tem que gastar a sola do sapato, não é fácil. Eu comentava com a Jaine num programa retrasado, a respeito disso, de evangelizar, de pregar a palavra de Deus, de buscar, igual ela tem um ministério de libertação, cura, porque isso é muito lindo, a gente vê alguém pregando e Deus fazendo milagre, sendo curado e libertação, mas ninguém quer pagar o preço, né? Eu até comentava com ela a respeito de nós homens, né, que é mais difícil a gente, né, usando uma desculpa, e assim, às vezes tá muito nas costas das irmãs esse trabalho de evangelismo, de buscar os obreiros, de buscar as pessoas ali. Então, assim, é igual você fala, nós jovens, porque nós somos jovens ainda, sim, né? Com certeza. Eu não passei dos 30 ainda, você não passou dos 40, então ainda somos jovens ainda, que podemos fazer muito na obra de Deus e convidar essa geração aí a fazer esse trabalho de evangelismo, de buscar. Pelo menos se a gente ganhasse 1, 2 almas por ano, já seria aí uma vitória para o reino. Mas, Douglas, parte um pouco aqui sobre pregação. Hoje nós não vemos jovens pregadores como era antigamente, no nosso tempo, ali no seu tempo ali de jovem na Assembleia de Deus, tinha inúmeros pregadores, né? Tinha você, tinha o Eduardo Rosa, tinha Johnny do Amaral, Rodrigo, Negão Alessandro, uma turma, vários e vários nomes, né, de pessoas que pregavam, de jovens que pregavam a palavra de Deus. E da época de vocês, que eu sou um pouquinho mais novo, veio diminuindo essas pessoas, esses jovens que pregam a palavra de Deus. Hoje, talvez, se você caçar aí uns jovens que estão aí fazendo mesmo pregação, que estão pregando, diminuiu bastante. O que você acha por que aconteceu isso dentro da igreja? Essa queda em números de pregadores, né? Bom, realmente na nossa época, a gente sonhava em ser pregador. Na nossa época de jovem, a gente sonhava em ser pastor, né? Enquanto muitos queriam aí alcançar outros voos, o nosso sonho era pregar nos Gideões Missionários da Última Hora, né? Então, o que aconteceu? Eu acho que o mundo, ele mudou algumas táticas, né? O inimigo da nossa alma, ele fez algumas adaptações e para ele isso deu certo. E para nós, muitas vezes nós não percebemos isso. Eu vejo que hoje, com a ascensão das redes sociais, as pessoas perderam o foco. E hoje, as pessoas estão querendo ostentar outros voos, querendo ser médico, querendo ser advogado, querendo ser juiz. Ah, Marco Douglas,
Isso não é bom? Não, isso é ótimo. 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 Mas na minha época, na nossa época, nós também queríamos ser um profissional de excelência. Um juiz, um advogado. Só que nós queríamos ser um pregador, advogado, que serve ao reino. Né? Uns queriam ser juiz, pregador, que serve ao reino. Médico, pregador, que serve ao reino. E hoje não. Hoje muitos querem ser, né, alcançar essas profissões e não querem mais ministrar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. O mundo, ele oferece diversos pratos, né, na nossa linguagem cristã, e esses pratos são muito saborosos. E houve também, que eu vou ser bem sincero aqui, uma descredibilidade no meio evangélico. Uma descredibilidade muito grande no meio cristão. Pastores que envergonham o evangelho de Deus. Porque o jovem, ele se inspira em alguém. O jovem se inspira em alguém. A criança se inspira em alguém. E muitas das vezes a inspiração dessa criança, desse jovem, é o pai, é a mãe. E muitas das vezes o pai e a mãe não dão o exemplo necessário para essa criança. Então é importantíssimo, imprescindível que os pais deem um exemplo. Que os pais ensinem essas crianças e adolescentes a estar na igreja, a buscar a Deus, a querer Deus. Ensine o seu filho a ter uma profissão, a ser um doutor. Ensine. Mas ensine ele a ser um doutor cristão, pregador da palavra de Deus. Essa descredibilização que houve no meio evangélico fez com que esses jovens olhassem para essas pessoas que eram referências e fez com que esses jovens se afastassem um pouco da presença de Deus, mudasse o seu foco. Então nós precisamos de pessoas que sejam referência no meio evangélico para despertar esse desejo nos jovens. Porque os jovens perderam o desejo de ser pregador, de levar a palavra de Deus. Exatamente por causa desses falsos, desses pseudos pastores, pseudos pregadores que envergonham o evangelho de Cristo. Adúlteros, fornicadores, pessoas que estão envergonhando o evangelho do Senhor. Recentemente agora, isso que eu estou falando aqui, eu estou falando com propriedade. Foi preso um pastor em Goiânia, pela Polícia Civil, um pastor muito conhecido. Ele estava abusando de fiéis. Abusando de fiéis. Eu posso falar o nome porque isso é público. Pastor Davi Passamani. Foi preso pela Polícia Civil. Uma vergonha para o mundo cristão, para o mundo evangélico. E aí, Lucas, Becar, mais o Wesley que está aqui. A adolescente, a jovem, ela vai para a igreja porque acredita que lá ela vai ser bem recebida e ela vai superar os traumas. Ela chega na igreja, aí ela encontra alguém que vai violentá-la. Então nós precisamos de homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Se levantem. Se levantem, homens e mulheres de Deus. Eu estou proclamando aqui no podcast Conversadores que vocês se levantem para fazer a vontade de Deus. Não estacione o seu ministério. Não estacione o seu ministério. Eu já me deparei com diversas situações da minha vida. Jovens, tanto homem como mulher, jovens que queriam tirar sua própria vida. Jovens que chegou a escrever o nome Lúcifer no braço com gilete. Jovens com faca na mão para tirar sua própria vida. Porque estavam traumatizados. Mas o nome de Jesus é poderoso para libertar.
A palavra de Deus é poderosa para curar. Então você que está vendo esse podcast, se levante. Se levante, porque é tempo de nós proclamarmos o evangelho do Senhor Jesus. Pastores, nós devemos tomar muito cuidado com quem nós estamos colocando no púlpito da igreja. Temos que tomar muito cuidado com isso. Realmente tem que haver uma observação quando formos chamar alguém para fazer parte do corpo do ministério da igreja. Alguém que quer ser obreiro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu acho que essa questão aí dos jovens, né, que se afastaram da igreja, que não querem, que não estão se dedicando, vem muito disso, de tudo isso que eu falei. Essa descredibilização desses pseudos pastores, pseudos evangelistas que estão por aí, sabe? E o jovem hoje tem muito acesso à informação, sabe? As pessoas vendendo fé, vendendo as ovelhas, vendendo a igreja, sabe? E o jovem está vendo isso. O jovem está vendo isso, sabe? Hoje se vende tudo. Hoje se vende tudo em alguns ministérios, né? É isso ungido, aquilo ungido. E há uma comercialização da fé. E os jovens estão olhando isso. Os jovens estão vendo isso. E aí muitos vão desanimando. Mas é necessário que haja os remanescentes para que nós possamos despertar essa geração. Falando sobre remanescente, eu lembro que quando foi a minha época de estar ali dentro da igreja, porque existe várias fases. Você solteiro, você casado, quando você está solteiro dentro da igreja, tem a fase que você está ali com todo o gás, com todo o vigor, para fazer a obra muito mais fácil também, que você não precisa se preocupar se seu filho, se sua esposa está dentro de casa bem ou se não está. E eu lembro que por muitas e muitas vezes era oração das 6, oração das 10, era estudo bíblico de madrugada. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes ficarmos orando, vigília. E assim, até falei no programa dias para trás que o pastor Isaías do Prado, ele é um pastor que dá e deu oportunidade para muita gente. Verdade. O pastor do Prado, ele nunca deixou a gente ir no gabinete dele com uma proposta para fazer evangelismo e ele fala, não faça assim, não faz isso, não dá certo. Ele sempre apoiou da maneira dele, sempre abriu as portas da igreja, nunca proibiu de nada. Então, assim, eu vejo que realmente, muitas vezes a gente também quer culpar, né, o pastor da igreja, às vezes também, e está em nós, igual você falou, nós, as pessoas, o membro, os obreiros, tem que se levantar para fazer esse trabalho. E às vezes você aí do outro lado pode estar perguntando, mas por que você não faz? Por que vocês não fazem? Pessoal, Deus ele tem me despertado esses dias para fazer visita, para fazer oração, chamar pessoas, homens para orar. Inclusive, deixo o convite aí para você, homem, que quiser orar. Quinta-feira, na Congregação Esperança, lá no assentamento Bacaba, vai ter oração somente de homens, né? Coisa boa. Porque, às vezes, é mais complicado para estar aí homem e mulher orando ali. Então, assim, tem muitos homens que têm vergonha. Tem muito marido que, às vezes, não vai naquele culto normal, mas a gente quer levar ele para estar ali participando desse momento com a gente, dessa oração. Então, assim, Marco, fico feliz por você estar aqui contando um pouco da sua história. Eu sei que o testemunho é muito maior, tem muito mais coisas, né? Tem muito mais palavra sobre sua jornada ministerial. Igual você falou, você foi um jovem que foi voltado para a palavra de Deus, buscando. Eu acompanhei de outro ângulo, né? Quando você realmente decidiu fazer a obra de Deus, as pessoas viam em você um homem de Deus, um jovem diferenciado, que não se contaminava com as coisas desse mundo, porque muitas das vezes o jovem está na igreja, mas se mistura com as coisas do mundo. Às vezes o jovem está na igreja, mas na rodinha, na escola, ele está ali no meio. Sim. Às vezes ele está ali direto na diretoria, sendo chamado a atenção. Então, quando você realmente é um jovem, uma mulher
jovem da presença de Deus, você é É diferente. diferente. Você transmite luz para as pessoas. E hoje eu estou ali como conselheiro tutelar em São Miguel do Araguaia e a gente se depara com muitos adolescentes que estão passando por problemas familiares, problemas emocionais. E assim, hoje, até hoje mesmo, a gente comentava ali para a gente fazer palestras nas escolas, né? Para essa garotada aí que está precisando. Sim, Realmente, quantas palestras você fez em escola também, pregando a exatamente. palavra de Deus? Quantas pessoas você não mandou para a clínica, para reabilitação? Então, assim, hoje, quando eu tava. Ontem, na verdade, né? Ontem não, no programa passado, falando ali com o pastor Rogério e vendo ele ali é, animado, fazendo aquele trabalho, a gente fica muito feliz porque a gente acompanhou o Rogério no começo da carreira dele no ministério e precisa de pessoas que vão fazer esse trabalho, que vai buscar o jovem, buscar o perdido. Então, assim, Sim. pessoal, quero aqui agradecer a você que está nos assistindo de coração. Fico feliz por esse programa, Marcos, ter batido muita audiência. Eu resolvi chamar você aqui hoje por ser meu irmão, para a gente bater um papo. Não é porque não tem pessoas para ir para conversar, não. Tem muitas pessoas, mas a gente dá uma pausa, contar um pouco da nossa história, da nossa jornada aí. Eu, você, como irmão. E fico feliz Sim, de ter você como irmão, né? Que é uma pessoa que eu me espelho muito. E hoje mesmo eu me deparei com a situação com um adolescente. E louvo a Deus pela mãe que a gente teve, pelo pai que a gente teve, que nos ensinou o caminho certo, que nos colocou regras que faltam muitas vezes nas mães e os pais hoje. Colocar um pouco de regra nos filhos. Eu lembro bem que quando nós jogávamos vôlei ali na quadra do colégio paroquial, nós passava a placa de muro era quebrada, nós passava por baixo. isso. E aí minha mãe não dava conta de passar e ela ficava gritando nós, para nós ir embora. Quantas e quantas Pra nós ir pra vezes, igreja, né? quantas e quantas vezes minha mãe buscou nós em campo de futebol, de vôlei, para poder ir para a igreja. Ela nunca foi para a igreja, nós estando debaixo da proteção dela, sem nós. Sempre ela ia lá, levava, buscava. Igual ele falou também no começo aí, questão do xadrez. Eu me lembro uma vez, eu estava no campeonato de xadrez, eu era cotado para ser o campeão da minha categoria. Quando eu escutei assim, ó, ela chamando, Marcon, cadê você? Eu já derrubei ali o rei, falei, ó, minha partida também se encerra aqui. Mas assim, a gente vê que era a proteção, né? Sim. Que ela nos tornou É o ser zelo, né? esses homens somos hoje, graças a Deus. E assim, contar um pouco também de quem não são nossos pais. É o senhor Antônio, que trabalhou ali na escola agrícola, com a Marisa, trabalhou ali no hospital durante muito tempo também, trabalhou na escola São Francisco, saiu recentemente. Esse é nosso pai, o irmão Antônio, que muitos conhecem. A minha mãe já é um pouco mais conhecida porque sempre foi mais dentro de casa, mas a irmã Josefa também, que deu nos Sempre ensinamentos, trabalhando na obra de Deus. sempre trabalhou na obra de Deus. Eu cresci vendo a minha mãe trabalhando dentro da igreja e não me arrependo de ter nascido nesse lar abençoado. Amém. Você falando a respeito do nosso lar, a minha mãe, ela sempre teve esse zelo. O zelo de levar os filhos para a igreja. Sempre teve esse zelo, né? E esse zelo levou ela a ir buscar a gente realmente, né? No campo de vôlei, lá na competição de xadrez. Mas era o jeito dela de mostrar que ela queria que a gente estivesse na casa de Deus. E nós estamos na casa de Deus. E vou dizer algo aqui para você que é jovem: busque conhecimento, sabe? Leia a palavra de Deus. Uma coisa que é importante dizer: muitos ficam no movimento, né? No movimento, mas o que faz você ficar firme na presença de Deus é o conhecimento da palavra de Deus. Quem tem o conhecimento da palavra de Deus não desvia a sua vida, né? Se desvia por qualquer coisa. Quem está alicerçado na palavra de Deus aguenta aí as tempestades que vêm. Pode ter certeza disso. Pessoal, nós vamos para os nossos intervalos comerciais. E fique com a gente ligado aí, compartilhe nossos vídeos,
Entre aí no nossos contatos e manda mensagem pra gente, dando sugestões, dando opiniões. A gente está aberto a ouvir a todos vocês. Agora a gente tá de volta. Fala galera, estamos de volta com o nosso 8º episódio aí do podcast Conversa 2. Muito obrigado a você que está assistindo, a todos os nossos patrocinadores. Queremos chegar aí a 200 seguidores o mais rápido possível. Ajuda aí, pessoal, a bater 200 seguidores. Vai ter um sorteio de R$ 200 para quando a gente bater aí 200 seguidores. E a gente quer chegar até 1.000 seguidores até final do mês. Pessoal, não custa nada você aí se inscrever. Dá essa força aí, né, Wesley? Nós fica aí torcendo para bater aí logo esse seguidor aí, porque quanto mais seguidor, mais engajamento. Pessoal, vamos falar agora um pouco sobre a parte política também. A gente contou um pouco aí do testemunho do meu irmão e igual eu tava falando pro Wesley, a gente faz aí um programa de meia hora em meia hora. E passou aí um pouquinho a mais, vai se estender um pouco o programa mais, mas muita coisa boa. Eu quero falar um pouco, Marco Douglas, sobre política, porque hoje você está aí ligado à política, eu também estou ligado à política também, mas como é que foi a sua entrada na política? Como é que surgiu isso? Porque as pessoas não entendem, às vezes, como é que foi essa entrada na política. Como eu trabalhei sempre na obra de Deus, sempre a gente ajudava as pessoas. E ajuda, né? E nesse período, ajudando essas pessoas, acolhendo essas pessoas, sabe, diversas necessidades, desde uma cirurgia, uma consulta, um medicamento, tudo isso, o obreiro, ele ajuda. A igreja, ela ajuda, sabe? E sempre fiz isso, né? Esse social. E aí um dia, já estava pastoreando ali a congregação ali de Renascer, me chamaram para ser candidato a vereador. E me chamaram para ser candidato a vereador para mim preencher chapa, sabe? Porque até então, na visão de muitos, eu não tinha condição nenhuma de ganhar vereador naquela época. E eu realmente um desconhecido na política. Mas sempre trabalhei, né, nessa área social e aceitei o desafio. E quando eu aceitei o desafio, eu pensei comigo,
pode ser uma oportunidade de eu ajudar mais pessoas. Fui para a campanha e aí foi uma grande surpresa, né? Alguns falavam que na época a gente ia ter aí na faixa de 30, 50 votos. A gente obteve 120 votos e eu agradeço a todos vocês que me ajudaram em 2016. E eu entrei na política, sabe? E eu vi que através da política eu poderia ajudar mais pessoas. Porque há uma limitação. Quando você tem um cargo, exercendo um cargo no legislativo, no executivo, você consegue ajudar mais pessoas. Você amplia o leque e você consegue ajudar mais pessoas. E aí eu comecei a estudar a política, como era, como funcionava, né, depois dessa primeira eleição de 2016. E aí nós falamos, olha, nós temos que apoiar um deputado estadual, um deputado federal. E nós apoiamos um deputado estadual, um deputado federal. Apoiamos ali o deputado estadual Rafael Gouveia em 2018, o deputado federal Glauchinho da Focus. E conseguimos fazer diversas parcerias. E essas parcerias nos ajudam a ajudar outras pessoas, né? Então a gente consegue ajudar hoje muitas pessoas em diversas áreas. E o deputado Rafael Gouveia obteve, né, o êxito, ganhou. O deputado federal também, Glauchinho da Focus, ganhou. E através dessa parceria com o deputado Rafael Gouveia, nós conseguimos uma ambulância de resgate para a cidade de São Miguel do Araguaia, para o Corpo Bombeiro Militar de São Miguel do Araguaia, uma ambulância que faz resgate, né, de pessoas em diversas situações de risco, né, pessoas que acidente automobilístico e etc. E essa ambulância atende São Miguel do Araguaia e atende também toda a região, cidades vizinhas, circunvizinhas de São Miguel do Araguaia. E eu entrei na política e eu realmente entendi que é um chamado de Deus. É um chamado de Deus. Porque eu nunca parei de ministrar a palavra de Deus, diga-se passagem. Continuo ministrando a palavra de Deus, continuo fazendo a vontade de Deus. E eu aceitei a missão. E a missão foi dada por Deus. Eu acredito nisso. E alguém fala bem assim, não pode envolver religião com política. Bom, fala isso para José, né? Foi governador do Egito. Fala isso para Daniel, foi governador do Egito. Fala isso para os reis. Fala isso para Davi. Fala isso para José de Arimateia, que era senador da República e que doou o túmulo da sua família para que Jesus fosse sepultado, né? José de Arimateia era senador da República e era discípulo de Jesus. Então, política e religião deve ser tratado com seriedade. Eu penso assim. Você não pode fazer politicagem dentro da igreja, mas você deve tratar isso com seriedade. E nós desenvolvemos vários projetos sociais durante esse período aí que a gente adentrou com o meio político. Eu não vou falar aqui, né, todos esses projetos sociais, mas a gente vem trabalhando e vem fazendo a diferença. E nós teremos aí, se Deus permitir, né, uma próxima eleição pela frente. Somos pré-candidato a vereador, né, na cidade de São Miguel do Araguaia. E eu acredito que chegou o tempo da gente nos doar mais pela cidade de São Miguel. A segunda eleição sua tirou quantos votos? Segunda eleição, depois que nós entendemos como funcionava a política, que nós tivemos um conhecimento a mais a respeito da política, a gente obteve 257 votos. E eu agradeço todos vocês que naquela época, né, 2020, votou na gente, sabe? Votou no projeto. E muito obrigado a vocês, 257 pessoas que acreditaram e que acreditam, né, que a gente pode, sendo pré-candidato, depois futuramente candidato e futuramente ganhar as eleições, se assim Deus permitir, que a gente pode fazer a diferença ainda mais. Eu acredito que de todos que estão aí, né, sem mandato e com mandato,
a gente já conseguiu fazer bastante coisas para a cidade de São Miguel do Araguaia. Diga-se passagem, essa ambulância de resgate que está aí à prova, né, que sem mandato a gente conseguiu. Mas, Douglas, a gente sabe que a política ela tem o seu lado bom e também tem um lado negativo, né? Porque muitas vezes a gente não está ligado a um grupo, a outro grupo. Tem muitos ataques, a gente sabe também. Mas, igual você falou, que a política ela trouxe bons resultados. E o trabalho, eu tenho certeza que tem se desenvolvido um bom trabalho. E essas eleições que está por vir, a gente pede aí a todos os candidatos, né? Todos os pré-candidatos, que façam um bom trabalho. Como você e outros pré-candidatos que vão vir aqui no nosso estúdio para poder falar, que façam um bom trabalho. Sim, com certeza. E é o pedido que a gente pede para todos. Até porque o vereador, né? A função do vereador a gente sabe qual é. É fiscalizar, é buscar recursos para a cidade. A função do vereador é fazer leis que vai beneficiar a cidade, o povo da cidade, sabe? Não precisa ficar inventando muita coisa, não. É só fazer a função de vereador que as coisas melhoram. Aí você tem uma saúde melhor, né? Um hospital ainda mais melhor, digno para receber ali a população. Você tem uma infraestrutura de qualidade, saneamento de qualidade, uma educação de qualidade. É só fazer a função do vereador que as coisas dão certo. Eu acredito assim. Marcos Douglas, quero aqui agradecer você mais uma vez por ter vindo aqui no nosso programa. Não vou estender muito sobre política, porque a gente sabe que é um período complicado. Sim. Porque qualquer fala aí pode ser distorcida. E assim, a gente fica feliz por receber você aqui como meu irmão e também como pré-candidato a vereador em São Miguel do Araguaia. Tenho certeza aí que, se Deus permitir lá na frente êxito, você vai desenvolver um bom trabalho para São Miguel do Araguaia. E dizer mais uma vez que as portas estão abertas. Muito obrigado. Quero trazer você aqui futuramente para falar sobre política, né? Que é um tema que está em alto no momento. E quero trazer outros também pré-candidatos para falar sobre política. O espaço hoje a gente quis ser voltado mais para a questão de conhecimento mesmo, para conhecer você, conhecer um pouco a nossa história, porque graças a Deus eu e meu irmão a gente tem uma ligação muito grande. Sim. Por ser apenas nós quatro, né, maninho, aqui em São Miguel do Araguaia, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão de sangue. São apenas 4 pessoas. Agora com... agora com os filhos, né, e tem mais um cada aí. Mas eu falo assim, que a gente já adultos, somos nós 4 de sangue. Tem as esposas, aí tem os parentes das esposas, que também é parente da gente. Quero mandar um abraço pra minha esposa, minha mulher chamada Carla. Muito obrigado aí por estar sempre aí, sendo compreensível com a gente. Então, assim, futuramente quero trazer aqui para um debate político que realmente São Miguel precisa de pessoas que vão trabalhar, que vão fazer por São Miguel e fazer o qual você falou, o papel dele, que é fiscalizar, quer buscar recursos, quer buscar emendas para São Miguel do Araguaia. E quero que você deixe aí um abraço para quem você quiser, agradecer e muito obrigado. Bom, quero aqui agradecer, né, todos vocês aqui do Conversa 2 Podcast. Quero mandar um abraço, né, um beijo carinhoso para minha esposa Alana, para minha filha Ayla. Tantas coisas que aconteceram na nossa vida, né? A Ayla, né, a minha filha, a Ayla Victoria, é um presente de Deus. E eu falei aqui sobre família. Vale a pena você se doar a Deus, vale a pena você acreditar, né? Então eu quero mandar um abraço aqui para minha família. Quero mandar um abraço para o meu pai, o senhor Antônio, para minha mãe, dona Josefa, né? Para Carla, minha cunhada, Lucas Antônio, Kevin, né? Todos os meus amigos, parentes. Sogra. A minha sogra preferida, a minha sogra, a dona Leni, um abraço para ela. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade.
E tenho certeza que outras oportunidades vão surgir e nós estaremos aqui para falar um pouco mais da nossa vida, da nossa história. E que Deus abençoe vocês. Pessoal, muito obrigado por você que tem assistido nosso podcast, que tem aí dado esse espaço, abrido a porta da sua casa para a gente estar entrando ouvindo e vindo nossos vídeos. E tenho certeza que coisas bacanas vêm por aí, temos projetos bacanas, trazer mais pessoas. Semana que vem vamos receber aí uma pessoa muito especial para falar mais um pouco sobre autismo, que é a Rosângela Costa, e a outra companheira, que eu esqueci o nome agora, mas pessoas que vão falar um pouco aí do autismo, dessas coisas que a gente não entende, os termos técnicos aí. Vamos receber também futuramente outros pré-candidatos a vereador, receber aí pré-candidato a prefeito. Já foram feitos convites para todos eles estar aqui, as portas estão abertas, só está faltando mesmo questão de agenda, porque ultimamente a subida ocorre muito rápido, né? É muito rápido, mas graças a Deus tem sido uma aceitação muito boa. E também convidar aí também, Manil, o comandante do Corpo Bombeiro para estar aqui também. Sim, com certeza. Pode estender esse convite a ele para marcar um dia com a gente, porque Tenente Lacerda. Tenente Lacerda, o Corpo Bombeiro de São Miguel da Guarda, eles desempenham um papel excelente. Você vê mesmo aí que eles trabalham mesmo com excelência para atender a população de São Miguel da Araguaia. Queremos também convidar também o comandante da Polícia Militar, convidar também a delegada de Polícia Civil também. Então, assim, o espaço está aberto a todos. E, mais uma vez, agradecer você que tem se dedicado a nós, assistir o nosso programa. Agradecer nosso amigo Wesley, que fica ali nos bastidores, somente no comando das máquinas ali. Eu sempre falo que se não fosse o Wesley, esse programa não estaria de pé. Muito obrigado, Wesley, por ter me feito esse convite, né, de estar aqui juntamente com você para estar aí fazendo esse programa aí. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo programa. Amém.